fazer a outra, aquela. Diz assim, vocês façam uma cara de inteligente aqui. Não, verdade. Eu dei uma palestra em Salvador há uns 10 anos. Teatro Castro Alves tinha 1.500 pessoas. E era bastante alta a altura do palco para o chão. E era a época que os caras trocavam aqueles filmes, ainda não era tudo digital, então os fotógrafos, aqueles barulheira, lembra? Não, você não lembra, não era todo tempo. Mas assim, e vídeo e coisa, E eu tenho déficit de atenção, eu tenho 1000 problemas, eu tenho transtorno bipolar, tenho toque, tenho principalmente déficit de atenção e Alzheimer, já. E aquilo troço, eram uns 15 fotógrafos me atrapalhando com aquelas coisas, eu não estava atrapalhando, tá? Mas assim, eles estavam me atrapalhando, e aí uma hora eu fui fazer assim na palestra, eu disse assim, quando eu disse assim, ah, é isso que vocês querem? Aí eu comecei. Os caras tiraram umas 10 fotos, eu digo, tá, agora vocês já tiraram as fotos, tá? Então, mas tu não está me expressando, pode ficar, tá? Quem esteve na minha palestra que o Moacir se referiu, a loja que fala, ano passado, quem estava na palestra? Tá. Então vocês são poucos, então assim, 30% do conteúdo que vocês vão ver aqui estava naquela palestra. É os 30% que eu sempre falo em todas as palestras, que eu vou falar de que o mundo mudou, eu vou explicar, mas essa palestra não é uma palestra motivacional, tá? Ela é uma palestra desmotivacional, tá? Então assim, vocês não vão ficar em pé, vocês não vão bater palma, vocês não vão fazer massagem em ninguém na frente, tá? Vocês não vão olhar para a pessoa do lado, como já me fizeram fazer, um desconhecido, sim, você é um vencedor, vocês não vão fazer isso, tá? E eu vou medindo, daqui de cima eu consigo ver, assim, quase até metade das fisionomias, o pessoal do fundo está mais difícil para enxergar, mas assim, eu vou medindo o nível de depressão de vocês ao longo da palestra. Se vocês estiverem muito deprimidinhos assim, a gente dá as mãos a gritar para energizar, tá? Mas a palestra não é motivacional, porque eu acho que a gente está na fase de ter palestra conscientizacional, ou seja, a gente tem que entender o que está acontecendo, a gente tem que cair na real. Eu vou... tá aqui o tocador. Então assim, tá, pra cá, né? Tá. Então, aqui ficou melhor. Vocês me enxergam bem aqui? Ali tava, eu senti vontade de cantar ali. Amanhã tem exaltação, me deu uma inveja de vocês. Tem o desafio, como é, duelo de titãs, uma coisa assim, né? Duelo de gigantes. Pra ir lá, e amanhã eu tô em São Paulo dando palestra, porque eu tenho que sustentar meus gurizinhos. E falando neles, bom, eu já vou falar neles. Ó, a palestra se divide em 2 partes, tá? Tem a primeira parte, que é uma introdução. Tem a segunda parte, que é o número 1. E a terceira parte, que é o número 2, tá? Eu vou falar basicamente disso aqui, ó. O cliente nem sempre tem razão. Então eu vou contar uma coisa para vocês. O Moacir me disse que teve empresário que ele visitou e que as moças visitaram, ligaram, que disse, e eu não vou mandar meus funcionários nessa palestra, porque eles já atendem mal o cliente. Eu fico dizendo que o cliente tem sempre razão, e aí me vem um cara aí dizer que o cliente nem sempre tem razão, eles vão se achar, né, como se diz lá do sul, eles vão se agrandar, e aí que mais que eles vão atender pior ainda o cliente. Então o que eu vou fazer com vocês é que tem um jogo de palavras aí nesse título, e o que eu vou mostrar para vocês são 2 coisas. É que o cliente compra pela emoção. Quem é que atende público? Eu sou um perigo. Quem é que atende público aqui? Levanta a mão, por favor. Tá, então vocês sabem que o cliente, aqui ó, que compra pela razão, ele compra, né? Às vezes ele precisa só de uma palavra de vocês, ou de uma recomendação, uma demonstração de conhecimento, de causa. E aí ele compra. Então, ele pode ter 1000 coisas lá em termos de razão para chegar até vocês, mas chega na hora, se ele for muito bem atendido, ele compra. Ou ele não compra naquele momento, por N razões, não tem tempo, não tem dinheiro, não está com boa cabeça, mas um dia ele volta, porque foi bem atendido, tá? E a outra coisa, tem mais uma coisa, essa palestra vai ficar à disposição de vocês, nós estamos no século XXI, eu sou disseminador, eu sou produtor e disseminador de conteúdo, então, quem pedir essa palestra para... Qual é o e-mail?
comercial@acicg.com.br. comercial@acicg.com.br. Quem pedir por e-mail a palestra, ganha a palestra, tá? Inteiramente grátis. Tá? E a outra provocação, e aí é a parte mais quente da palestra, é que o cliente pode sim levar o que você quer que ele leve. E eu não vou ensinar truques, eu não vou ser o Mr. M das vendas aqui, né? Diga, ó, homem das trevas, como fazer isso. Não vou fazer essas coisas, mas eu vou dar algumas dicas para vocês, alguns cuidados que a gente tem que tomar, principalmente nesse momento de transição que nós estamos vivendo no Brasil, que é uma loucura. Vocês não estão sentindo que a coisa está trepidante? Vocês se preparem, tá? Fisicamente e mentalmente, vocês vão ter um treco até o fim do ano. Tá? Do jeito que está a coisa. Não, eu estou falando sério. Por isso que eu estou dizendo que é desmotivacional a palestra. Porque não ouçam o que os economistas estão falando de aumento da taxa Selic e de mini recessãozinha ou desaquecimento do consumo. Eu estou apostando aqui agora, que dia é hoje, 24 de agosto. Fiz aniversário ontem. Tá? 50 anos. Depois vocês cantam parabéns, enfim, se vocês gostaram da palestra. Tá? Eu aposto hoje, 24 de agosto, que na média do varejo, o Natal deste ano vai ser 12% maior que o Natal do ano passado. Na média do varejo. Vai ter gente que vai vender 25% a mais que o ano passado. Vai ter gente que vai vender 10% a menos que o ano passado. Mas na média do varejo como um todo, eu aposto que vai ser 12%, acima de 12%. Sabe por quê? Porque ao contrário da maioria dos economistas, eu caminho nas ruas, eu falo com as pessoas, eu me finjo de cliente e entrevisto o balconista sem ele saber, eu me finjo de balconista e entrevisto o cliente, e eu sei que o povo pegou gosto por comprar. E depois que a gente tem uma dinastia antes da gente, que nunca pôde ascender ao consumo e consumir, e agora está comprando, vocês acham que é porque aumentou 0,25% da taxa Selic que o cara vai deixar de comprar o televisor que ele sempre sonhou para ver o Campeonato Brasileiro de 2012? Ou as Olimpíadas? Claro que não vai. Ou o celular que tem não sei quantos mil aplicativos, ou o iPad que o filho está pedindo, que todos os colegas têm. Ou seja, eu aposto desde já que se vocês não cuidarem do físico e do mental, vocês vão ter um treco até o fim do ano, de tanto trabalhar. Não é motivacional a palestra? Vocês querem já dar as mãos e gritar rádio início pra gente? Tá, vamos passar mais um pouquinho. Então é o seguinte, fico lá perguntando, né? Fico olhando, fico observando lá. É parecido? Observando, fica perto aqui. Essa foto é legal. Viu? Fotógrafo bom tem. Viu? Ela já tinha levantado. Viu? Não? Se tiver, vai ser legal. Eu fico pensando assim, ó, o que os clientes querem? Se eu não sei o que eles querem, muitas vezes nem eles sabem o que eles querem. E a gente, quando a gente é cliente, e eu vou falar mais com as mulheres, eu tenho comportamento feminino na compra, lá em casa, quem é? E claro, eu sou gaúcho, pô. Eu nasco. Mas assim, a minha mulher é a pão dura e a racional na compra. Eu sou o emocional e o gastador, tá? E às vezes eu saio, eu não sei pra quê, mas eu sei que eu vou comprar alguma coisa, tá? Então assim, por que não canalizar essa energia brutal que tem? O cara quer comprar e às vezes vocês como compradores, e principalmente quem atende público, sente isso mais do que os outros, porque quando a gente que atende público é mal atendido, a gente fica mais chateado ainda, né? Pô, eu saberia me atender, né? Eu saberia me vender, você está perdendo uma venda, né? Está deixando de me fazer comprar. Eu sinto assim que por que o cara não se esforçou um pouquinho só para deixar eu comprar? Porque tem pessoas que a gente sente vontade de dizer assim, olha, isso não vai me ajudar a comprar, pelo menos não me atrapalha. Só me diz onde é que fica o caixa. Então, eu não vou mais me apresentar assim, tá? Eu cansei de me apresentar, só tipo de currículo, meus grandes feitos. Então eu chamo isso aqui de século XX. Eu não estou mais no século XX, estou no século XXI. Não dá mais foto da capa da Exame,
Né? Não é assim, capa do exame não é assim. Quando o cara tem 1 bilhão de faturamento, então é assim, ó. O cara é the king of the black coconut candy, né? O rei da cocada preta. Então assim, ó, eu estou vivendo uma coisa que ano passado eu já falei, mas agora tá... Muito obrigado pela gentileza. Não precisa. Vai no bico, vai no bico. Não, vai no bico. Obrigado. Eu vou derrubar nos notebooks. Eu estou eu estou escrevendo esse livro e eu agora jurei para o meu editor, vou tirar isso aqui também, eu ajudei. Jurei para o meu editor que eu vou escrever, vou terminar esse livro, é digiriatria. Digi de digital e geriatria de velho. Porque eu sou um velho digital. Eu era um velho analógico, até 2 anos e meio atrás. E eu vou fazer de novo, o que eu fiz ano passado, só para vocês começarem a ficar incomodados com a minha palestra. Tá? E amanhã, no café da manhã, esqueça o que está escrito, tá? Amanhã no café da manhã vocês vão estar exatamente assim. Vocês vão gostar da palestra, vocês vão até se divertir. Mas amanhã vocês vão estar tomando café da manhã com alguém. E esse alguém vai dizer, Fulano, e vocês assim, Fulano, estou falando contigo já há horas. Fulano, o que você tem? Eu estou falando com você. Fulano, o que está acontecendo? Sei lá, aquele careca falou uns troços. Na hora da palestra eu gostei, mas agora estou pensando. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês, quem viu o filme Matrix aqui? Levanta a mão. A maioria viu. No filme Matrix tem horas que os caras trocam de plano de existência, eles fazem de Bluft, né? Trocam de dimensão. Pois a gente que é do século XX, que fez ASD, FG espaço, ASD, FG espaço. Quem fez ASD, quantidade de... Para quem não sabe o que eu estou falando, ASD, FG espaço, ASD, FG espaço era curso de datilografia. E a gente, isso abrilhantava o currículo, né? E quem tinha 180 toques por minuto já era contratado imediatamente. E se a pessoa ainda era 220 toques por minuto, era Master of the Universe. Super professional. Tá? Então a gente sai dessa fase ASD, FG espaço, e agora a gente vai ter que fazer de Bluft. E fazer Ctrl, Shift, Alt e Del. Nós estamos numa outra vibe de vibration. Não dá mais pra gente dizer estamos na mesma sintonia. Não fala isso para um jovem. Estamos na mesma vibe. E não digam para um adolescente ou pré-adolescente, caiu a ficha, porque não existe mais ficha de telefone há 12 anos. Então assim, não adianta dizer essas coisas assim. Lá no sul o pessoal diz assim, esse cara é meu faixa. A gente faz assim o gesto, é meu amigo, meu parceiro. A gente não precisa mais falar, é só fazer assim agora. Tá? Então, sugiro assim, vocês começarem a aprender algumas coisas no mundo digital, Ctrl, Shift, Alt, Del. No fim de semana, conversar com o sobrinho, a sobrinha, que é mais moço e tal, tá no outra... E aí vai chegar a tia velha no churrasco, né, no almoço, e vai dizer assim, tá conversando com o tio. E aí vocês vão dizer, estamos na mesma vibe. E aí o sobrinho vai dizer assim, tio, e você faz assim. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer de Bluft. Então, se amanhã perguntarem para vocês sobre o que era mesmo a palestra, vocês vão dizer, eu fui assistir uma palestra sobre T-Bluft. E vou mostrar para vocês por que todos nós temos que fazer T-Bluft. Quem usa e-mail aqui, levanta a mão. Quem usa MSN, quem usa Orkut, quem usa... Fiquem olhando uns para os outros. Quem usa Facebook, quem usa Twitter, quem usa LinkedIn, quem usa MySpace, quem usa Formspring, quem usa Foursquare, quem usa Instagram, quem tem blog. O meu está desatualizado, mas azar. Vocês estão sentindo que vocês estão ficando para trás? Vocês estão sentindo? Vocês já notaram que alguns coquetéis, que o pessoal começa a falar, eu vou muito a coquetel, porque tem muita palestra que é encerramento, que nem, fazer um parênteses,
Não deixem de ver, dia 20 de outubro, a palestra do Carlos Alberto Júlio. Ele é um dos meus mestres. Esse cara é maravilhoso. E outra coisa, ele é do bem, tá? Ele é que nem eu. Ele quer o bem da plateia e não que a plateia diga que ele é o máximo, tá? É um cara bacana de assistir, uma trajetória bacana, um cara que fez muitas coisas e ele tem uma mensagem muito bacana. Por que eu estou falando isso? Eu estava falando que antes. Viu como eu tenho problemas? O que eu estava falando antes? Ah, do coquetel. Muito bem. Aí eu vou muito a coquetel, porque tem encerramentos, não sei o que lá, entrega da premiação, e nos coquetéis. Quando a gente está falando sobre essas coisas, eu vi um aplicativo por iPhone, não sei o que, um cara no Facebook me mandou isso assim, não, mas também lá no Twitter, o cara não sei o que. Tem gente que vai saindo do grupo assim, que nem o Michael Jackson, os outros não notarem, que é perfeito. Tem gente que vai saindo, sabe por quê? Porque é um papo que não é da minha laia. Eu não tô na mesma vibe. E isso, hoje, ainda tem uma diferença de idade. Os mais moços, hoje, têm mais naturalidade e os mais velhos têm mais dificuldade. Mas daqui 5, 6, 7 anos, o problema não vai ser mais uma questão de idade, vai ser uma questão de mentalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Já tem velhos, da minha idade, muito poucos, tá? Que estão fazendo com muito esforço de Bluffd. Como já tem jovens, eu fico estarrecido. Eu dou aula no pós-graduação, tem gente de 30 anos, que eu olho, em geral é homem, tá? As mulheres estão muito mais abertas ao novo e o homem está perdendo espaço, né? Lá em casa, por exemplo, eu vi todo o poder que o meu avô teve, meu avô, todo o poder que o meu pai teve, e eu sinto que lá em casa o único poder que eu tenho é o controle remoto da net. Tá? Então assim, e eu sinto que tem jovem de 30 anos, 28, que é mais velho do que eu. Não mais velho aqui ou aqui, mais velho aqui. Tem gente jovem já criando barriga na cabeça. Então daqui 5 ou 6 anos. Vocês não têm nas suas diferentes idades aqui, que eu fiz as perguntas e foi dando nervoso a muita gente, nas suas diferentes idades da plateia, vocês já não têm pessoas que foram importantes para vocês, ou na família, ou no trabalho, ou na sua círculos de relações, mas que de uns tempos para cá, vocês não estão conseguindo mais manter o pique de papo, não tem as pessoas que estão trancando, travando, não tem gente travando aos 30 já. Óbvio que aos 40 tem muito mais gente travada, e dos 50 em diante é muito maior o número, mas já tem gente dessas idades que eu falei para vocês fazendo de Bluffd e vindo para cá. Então, a primeira puxada de orelha, a provocação, e o que eu vou instigar vocês vão prometer para mim que no fim de semana vocês vão pegar uma pessoa com paciência para explicar para vocês, e vocês vão consumir, entender e dominar pelo menos uma rede social. Seja Facebook, seja Twitter, seja Tumblr, que eu não perguntei, alguém tem Tumblr aí? Tu não vai que tem tudo. Mas assim, eu faço um esforço desgraçado para aprender isso aí. E eu não perco o meu tempo, entre aspas, só fazendo isso. Mas eu passei a dedicar uma boa parte do meu tempo para isso, sabe por quê? Vou fazer uma enquete agora, rapidinho. Quem já vendeu, óbvio, um monte de gente, quem já vendeu frente a frente para o cliente, presencialmente? Quem já fez venda presencial? Quem já fez venda por telefone? Quem já fez venda por e-mail? Quem já fez venda por MSN? Quem já fez venda por Facebook? Despenca os braços, viu? Até o MSN já tem. Quem já fez venda pelo Twitter? Também fez venda pelo Twitter? Claro. Por quê? Porque isso vai ser normal, pô. Eu tenho um blog desatualizado que eu nem vou mais atualizar ele, porque as palestras, as pessoas estão entrando no Facebook para contratar. O Facebook é uma barbada. Bota meu nome no Facebook, apareceu lá. Aí o cara me manda mensagem só para mim. Como é que eu faço para contratar tuas palestras? Fala com a fulana, que eu tenho uma empresária, mas o cara fez um contato assim, ó, just in time. Lá no meu blog, ou no meu site, sei lá, fale conosco. Nossa empresa, nossos produtos e serviços, fale conosco. Eu fico imaginando quem será nosco.
Será que Nosco é uma pessoa? Nosco vai me ligar? Nosco vai me responder? Quem será Nosco? E para piorar, quem aqui convive regularmente, filho, neto, sobrinho, enteado, irmão, primo, com gente nascida, eu não estou falando criança, tá? Porque eles não são crianças, eles são um perigo. Gente nascida de 2000 para cá, gente com 10 anos de idade para baixo. Quem convive regularmente com esse tipo de gente? Tá? Como diz o Marcelo Taz, pigmeus, mini adultos. Vocês já viram o jeito que eles falam, raciocinam e pensam, e a naturalidade que eles têm com as coisas, principalmente tecnológicas, e com a internet? Vocês já viram? Já botaram um iPad ou um iPhone na frente de uma criança de 2 anos? Não precisa explicar nada. Quem vai explicar é ele para explicar para vocês. Tá? Então assim, vocês sabiam que quem tem menos de 12 anos já não entra em e-mail? Vocês têm e-mail, todos. Porque vocês um dia foram apresentados no computador. Vocês não foram apresentados no computador? Vocês não se lembram o dia que vocês viram o primeiro computador na vida? Claro que lembram. Eu me lembro o dia que eu vi a primeira vez que eu vi uma TV a cores. Eu lembro. Fiquei assim. Ah, o meu primeiro computador é muito diferente da maioria de vocês. Era uma tela preta com um risquinho verde que fazia... Mas eu lembro desse dia. E o dia que eu vi o Windows pela primeira vez, eu peguei o mouse e aquele troço assim. E os meus filhos já nasceram sentados no teclado. Eles não tinham 1 ano de idade, estavam sentados no meu colo, não sabiam falar, mas faziam assim, ó. E aí eu ia com a setinha no backyardigans e ele fazia... Quando eu botei o mouse na mão deles, não precisou, eles não fizeram... Eles falaram. Automaticamente. Isso é normal. E eles não são gênios. Eu me surpreendo muito. Avós são piores que pais nesses casos. Assim. Eu já tenho idade para estar com um cara que tem neto, né? Então, meus amigos dizem assim: minha netinha é um gênio. Ela tem 3 anos e já faz sozinha na internet. Ela é normal, cara. Todos de 3 anos fazem isso. Todos de 4 anos falam coisas que a gente falava aos 10, 11 anos. Por que eu estou fazendo essa introdução? Sabe por quê? Porque esse tipo de gente, que não é criança, e vocês têm que ter cuidado, não tratem eles como crianças que vocês foram. Chega a mãe e uma guria de 8 anos, tipo a Rafaela da novela, aquela do Maradona, né? Aquela insuportável, saliente, ou a Maísa do Silvio Santos. Vocês já notaram que chega uma mãe e uma guria, uma menina de 8 anos, não peguem o cestinho das balinhas e digam assim: quer balinha? Como é que é o nomezinho dela? Ela vai fazer assim, ó. Por quê? Porque ela está noutra vibe. Ela é um adulto travesti de criança. Quando a gente era criança, nos botavam à margem do mundo dos adultos. Morria a tia e a gente assim: cadê a tia? Sabe? Não levava a gente no velório, nem no enterro. Né? A tia está numa fazenda, foi para um sítio. Aí morria o cachorro do vizinho. Onde é que está o Rex? Que cachorro, no tempo antigo, se chamava Rex ou Sultão. Né? Agora, como é que chama os cachorros? Mel. Então, assim, ó, e o cachorro do vizinho? Ah, está numa fazenda. E a tia ficava cuidando de todo mundo que morria. Criança hoje em enterro faz assim no morto. E o meu filho, quando morreu a minha sogra, isso não é piada, isso é engraçado pela reação. Ele tinha 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, quando morreu a minha sogra, ele disse assim: e quando é que ela volta, pai? Eu disse: não, filho, ela virou uma estrelinha. E ele disse assim: mas ela não tem outras vidas? Claro, né, pô? O cara, desde 2 anos, joga, as pessoas morrem e vão tendo outras vidas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão sentindo? Por que eu falo isso? Porque tudo que a gente está ensinando, pensando, trocando, compartilhando sobre vendas, vai ficar antigo daqui a 5 anos. Porque essa gente vai começar a comprar. E o pior, prestem atenção no que eu vou falar, essa gente vai trabalhar com a gente. E eles já nasceram decepando o bracinho e explodindo o cérebro. E eles conseguem prestar atenção na gente jogando game e ouvindo TV. E a gente... As mulheres do século XX conseguem isso. Eu fico muito atento em barzinho, e quando tem 4 mulheres bebendo cerveja, eu
espicho o meu ouvido, porque as mulheres conseguem falar 5 mulheres, 6 assuntos simultaneamente. Conseguem. E eu admiro isso. E eu invejo isso. Os homens não. Os homens do século XX é assim. 4 amigos assim, não, mas eu sei ganhar. Não, só um pouquinho, mas só um pouquinho, deixa eu falar. Não, hoje é monocanal. É um de cada vez. As mulheres já são multicanal. Pois as crianças de Bluft, as crianças aqui do século XXI, homens e mulheres são muito semelhantes em comportamentos, vocês já viram? Então assim, eles são multicanal. Então quem é que está em apuros? Homens do século XX. Tem alguém aqui nascido no século XXI? Então pessoal, presta atenção numa coisa que vai doer daqui 20 anos. Daqui 20 anos, quando perguntarem, que ano que você nasceu? Vocês vão dizer assim, eu nasci em 1900 e... Não precisa nem terminar. As pessoas vão dizer assim, mas você nasceu no século passado? E aí vocês vão engolir em seco e vão dizer assim, não, eu nasci no milênio passado. Vocês querem dar as mãos e gritar, porque é desmotivacional a palestra, tá? Porque essa gente, eu faço parte de um grupo de estudos, de estudiosos, eu sou um dos doutores que estuda isso. Eu não estou estudando como é que eles vão consumir. Já tem bastante gente estudando como é que eles vão consumir. Vocês já ouviram falar em geração Y, que é um monte de vocês aqui, e geração Z, que são esses que eu chamo dos abduzidos, né? Porque implantaram alguma coisa neles. Eles falam coisas aos 4 anos que a gente falava com 11. Então, esses caras e essas caras vão trabalhar com a gente daqui 6, 7 anos. E daqui 10 anos, eles vão ser nossos chefes. Porque eles são multicanal, superdotados. E vão lidar com a parafernália que ainda vai ser inventada muito mais naturalmente que nós. Então nós, que viemos aqui subindo a escada da vida, quando a gente chegar na hora de mandar, eles vão mandar, tá? Então, eu estou fazendo de tudo para entender dessa nova vibe, para fazer de Bluft, porque eu vou viver nesse mundo. E eu não me lembro se para os que estavam na palestra ano passado eu falei isso, mas as previsões de antropólogos, sociólogos e psicólogos para esta geração Z, para daqui 30, 25, 30, 35 anos, prestem atenção, e eu sempre rio porque eu fico nervoso e é verdade. Previsão para essa geração daqui 25, 30 anos que se eles um dia saírem da casa dos pais, vou repetir, se um dia só, alguns deles resolverem sair das casas dos pais, porque a tendência é eles nunca mais saírem da casa dos pais. Eles só farão isso após os 40 anos de idade. Aí eu peguei os 34 anos que faltam para o meu menor sair lá de casa, somei nos meus atuais 50 e deu 84. E o meu avô trabalhou dos 18 aos 62. 60. Meu pai trabalhou dos 22, porque se formou dentista, até os 62. E hoje meu pai é presidente do Conselho de Ética da faculdade. Só trabalha de tarde. Tá no que a gente chama no sul, tá na maciota. Eu comecei a trabalhar aos 17. E diante desse quadro da nova geração, porque eles não só vão sair de casa tarde, mas eles vão se juntar com alguém, tomara que seja com pessoa humana, que eu vou saber lidar, né? Vão constituir alguma espécie de família que não é a nossa atual, que a gente imagina, vão se separar e aí vão voltar para a nossa casa, com mais coisa em volta. Só tenho uma certeza disso tudo: nós vamos bancar até a morte deles. Eu estou consciente de que eu vou trabalhar até a morte de meus filhos. Vamos dar um Vocês estão gostando da palestra? Não sabiam que vocês viram a palestra dessa? O que eu estou trazendo para vocês não é chute, são estudos
sociológicos, antropológicos, esse estudo é da Universidade de Cambridge. A nova geração, a geração Z, não tem por que sair da casa dos pais. Ah, e tem mais um agravante. Alguns deles e algumas delas serão gênios e inventarão negócios fora de série na internet. E ficarão milionários aos 20 anos, como ficou o seu Zuckerberg. Quem viu o filme A Rede Social, levanta a mão. Quem não viu, anota aí, A Rede Social. Tem nas locadoras e também dá para baixar. Somos contra a pirataria, mas... Eu tenho gravado no DVD. Por exato, não sabe o que é pirataria. É diferente de comprar do camelô. Baixar é baixar. E aí, pessoal, eles vão ficar milionários, mas vão continuar morando com a gente. E a gente vai continuar levando café da manhã para os pombinhos e vai continuar lavando as roupas deles na máquina de lavar lá de casa. Vocês estão entendendo? Então vamos em frente, né? Então assim, ó, eu costumo me apresentar assim, né? Apresentação 2.0 Mega Blaster. Eu trabalho bastante, eu estudo bastante, mas se você estuda bastante, vai a bastante palestra, se recicla e já tem um belo currículo, e se você trabalha bastante, acorda mais cedo, dorme mais tarde e trabalha, rala mais que a média, fique certo de que essas duas atividades, se reciclar e trabalhar, no século XXI, hoje, não é mais fator de diferenciação como era no passado. Trabalhar bastante, estudar bastante hoje, no século XXI, de Bluft, é não fazer nada mais, nada menos do que a sua obrigação. O que diferencia as pessoas, cada vez mais vai diferenciar, é ser curioso. É gastar sola de sapato e gastar sola de mouse. Tá? Fui eu que criei essa, já está no Twitter, pode usar, mas tá? Então assim, estamos vivendo uma época de mudanças. Eu sempre digo, quando eu era criança, na mesa, o melhor bife, lá no século XX, ficava com os adultos. Agora que eu sou adulto e tenho filhos pequenos, na mesa, o melhor bife fica com as crianças, ou seja, eu nunca comi o melhor bife. E sempre comi asinha de frango. Papai comeu peito de frango e agora meus filhos comem peito de frango. E semana retrasada, eu levando meus filhos para a escola, eles querendo ouvir as músicas, já não era, né, mas nem rádio, as músicas do USB que a gente gravou, e eles queriam ouvir as músicas deles, e eu me lembrei, o meu pai com um fusquinha todo baleado lá, me levando para a escola, ouvindo a rádio que ele queria, e eu agora ouvindo as músicas que os meus filhos querem. Ainda bem que eu aprendi a gostar de Jay-Z, 50 Cent, CeeLo, Lady Gaga, Amy, que eu sou tarado, que eu fui no show dela, eu sabia que ela ia morrer, eu fui para ver o show. E mais um monte de outra coisa. E quando os meus amigos nas festas, quando toca, né, casamento, assim, toca New York, eu toca Bee Gees, meus amigos assim, ó, música do nosso tempo. Eu digo, nananina não, isso é música do nosso passado. Música do nosso tempo é Lady Gaga. Tá? Paparazzi. Okay? E a gente não vai dar conta de acompanhar. Fiquem tranquilos. Tá? Fiquem tranquilos. Só não, vou dar uns termos antigos, não durmam de touca, não mosqueiem, não fiquem morgando, não durmam no ponto. Nós não podemos ficar com os dois pés aparafusados no século XX. Nós vamos ter que fazer um esforço muito grande para de Bluft. E vai aumentar a velocidade da mudança, vai aumentar a aceleração da velocidade da mudança. Estão lembrando de movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variável? Física. Tá? Ou seja, nós não vamos dar conta. E o mercado vai ser cada vez mais competitivo. Vocês acham que vai ficar mais fácil ou mais difícil, pessoal? Mais difícil. É difícil, pô. Óbvio, o cliente não vai ser mais tão querido, não tão fiel, o concorrente vai ser cada vez mais agressivo e a equipe não vai ter mais aquela liga, aquele comprometimento. Então, nós vamos em 2016 olhar para 2011 e dizer, puxa, como era fácil vender em 2011. Lembra lá em 2011 o pessoal ainda não cuspia na gente. Eu estou gostando de ver a cara que vocês estão olhando para mim. Mas não é a mais pura verdade. Bom,
Nós não estávamos preparados para isso, não nos avisaram nem na família nem na escola, mas nós vamos ter que fazer de Bluft. E tem mais uma coisa, isso eu tô começando, a palestra está começando a ficar longa, porque eu estou vindo com coisas que eu estou cada vez lendo mais nos últimos tempos, que é o seguinte: como eu estou viajando muito para dar palestra, eu fico muito em avião, como atrasa muito o voo, eu leio muita coisa. Já tem psiquiatras aqui no Brasil dizendo que está surgindo um novo tipo de separação de casais, que antes era incompatibilidade de gênios ou adultério, os principais motivos. Agora tem, e eles não conseguiram criar um nome, e eu criei o nome para eles, é incompatibilidade de vibe. Porque já tem no mesmo casal uma internauta e um tiranossauro rex, né? Ou um internetico, né? E uma dona de casa neandertal. Vocês têm que pegar o cônjuge e dizer assim: querido ou querida, vamos lá, Ctrl Shift Alt Del, porque isso vai separar casal. A diferença de vibe. Principalmente se um deles começar a fuçar grupos antigos do Facebook. Vamos trocar. Então é o seguinte, o que eu vim dizer para vocês é que o T-Bluft é 0-0 bola ao centro. Não é bem assim. Tem gente que tem experiência aqui, pô. Eu tenho 33 anos de experiência. Eu não vou botar fora a experiência que eu tenho. Tenho um currículo bacana. Agora, só com o meu currículo, se eu não fizer T-Bluft, eu não venço no século XXI. Talvez para os mais antigos, nossos pais e avós, tenha sido mais fácil, porque eles aprendiam o ofício, as regras básicas do ofício e passavam uma vida inteira sem precisar se reciclar. Vocês têm alguma dúvida de que daqui 3 anos, se vocês não fizerem, ou 4, uma consistente reciclada na cabeça, vocês não vão estar ficando para trás? Claro que sim. Bem na hora que a gente tinha que começar a pensar em descansar, né? Porque eu vi o desgraçado do Domênico De Masi. Já ouviram falar desse desgraçado? Esse cara escreveu um livro há uns 15 anos atrás chamado O Ócio Criativo. E eu vi a palestra desse desgraçado. Estou chamando de desgraçado pelo seguinte: eu tinha 35 anos. E ele dizia, no futuro, e o futuro, quando eu tinha 35, era quando eu ia fazer 50. Né? Faz 15 anos. Do futuro, nós teremos mais tempo para o lazer. E eu abri um sorriso. Eu me imaginei aos 50, eu digo assim: então, lá por 2011, com 50 anos, eu já vou estar na maciota. Se eu pegar esse desgraçado na rua, eu dou um soco, tá? Dou uma rasteira. Porque eu agora, que eu estou crescendo na profissão, eu vou ter que me reciclar. E reaprender tudo de novo. E aprender a lidar com a nova geração. Porque ela vai mandar em mim. Não é motivacional a palestra? Super. Então, ó. Opa. O que eu fiz aqui? Não. Eu não fiz aqui. A informática tem coisas que só Deus sabe. É que nem mulher. Sua lógica interior só o Criador conhece. Então assim, não é machismo, é que eu gostaria de ser complexo com as mulheres. Eu sou rasteiro, né? Como bom homem, sou rasteiro. Limitado. Então assim, não estou dizendo que quando a gente era do tempo antigo, meio amador, a gente fazia feio. A gente não fazia. Tem uma parte do amador que é legal, que é a paixão pela coisa. Mas não dá mais pra gente ser amador hoje. A gente tem que ser profissional. Então a gente tem que se reciclar, tem que entender de mercado, tem que entender de concorrência, tem que entender de vendas, tem que entender de comportamento consumidor. Pô, a pessoa minimamente ligada nos noticiários aprende que o consumidor está mudando, que tem novos nichos de mercado. Pô, é só ligar a TV, é só ligar o rádio, é só dar uma navegada na internet ou comprar um jornal. E nós temos uma nova economia, novas empresas, e esse novo profissional, sabe quem é? É nós, na fita, mano. Nós vamos ter que criar novos hábitos, nós vamos ter que saber cada vez mais a respeito daquilo que a gente está lidando, nós vamos ter que cada vez mais fazer cursos de reciclagem. Tem uma excelente oportunidade, a gente tem discutido isso em associações comerciais, em CDLs, em associações de indústria, que vem aí os horários alternativos para o estudo. E eu acho que foi o Fantástico, foi um Globo Repórter, recentemente fez uma matéria dessa, quer dizer, tem curso das 2 às 5 da manhã, pô. E tem carinha lá que dorme 2 horas e depois vai se colocar melhor ao cabo de 2, 3 anos. E eu tenho certeza que um vizinho vai dizer, pô, tu deu sorte, né, cara? Porque muitos de vocês já devem ter ouvido isso, né? Vocês podiam estar em casa agora,
curtindo e estão aqui, ouvindo uma palestra. Ainda por cima achando que ia ser motivacional, eu só boto vocês para baixo. Tá? Mas assim, vai ter uma parte motivacional, vocês vão ver. Tá? E agora, queria explicar para vocês que o século XX, vocês conseguem enxergar meu antebraço? Todo mundo está vendo aí? O século XX era assim, ó. Este mandava neste. Passa que eu estou mandando. Mandava neste, sim senhor. Que mandava neste. Que mandava neste, que atendia o mercado. Era uma época que tinha muitos caciques e pouco índio. Diretora, 30 anos, ficava arrumando risco e rabisco em cima da mesa, equidistante do porta-retrato e da agenda. No meio da tarde, para ocupar o tempo, o diretor chamava a secretária para ditar um telex. Nossa. E o gerente do tempo antigo era como se fosse um capataz de fazenda que estava ali sendo pago para fiscalizar a peãozada. Hoje, tem mais uma, né? Eu não comi o melhor bife nunca. Eu nunca ouvi a rádio dos meus sonhos. E eu fui subindo na profissão. Fui subindo. Quando chegou na hora de eu mandar, mudou. Hoje, diretor e gerente rala mais que peão. Quem é gestor aqui sabe. E a gente se lembra quando a gente era estagiário, os nossos diretores e gerentes que tinham um vidão, cara. O cara tinha carro da firma, sofá da firma, secretária da firma. E eu sonhei com isso um dia. Se eu vou ter isso. Quando se passaram 18 anos, eu virei minha primeira vez diretorzão de um troço bacana, assim. Eu sonhei com isso aos 17, aos 35, eu dei uma consistente subida na vida. E me deram um currículo envidraçado. Já tinha tido aquela reengenharia, outro que eu vou dar uma camaçada de pau, Michael Hammer, que inventou a reengenharia. Eu pego esse, bato mais que no domínio privado. Aí eu tinha um cubículo envidraçado, meus funcionários tudo me olhando, sem parede. E a única secretária que eu tinha era a eletrônica do ramal. Aí numa reunião, do outro diretor reclamou, pô, vocês tinham, a gente tinha isso, os caras tinham tudo, agora já não tem nada de jogo. Mas eu nunca comi o melhor bife. Sinceramente, eu estou me divertindo com as fisionomias de vocês. Nós temos 3 tipos aqui hoje. Aquele ou aquela que está assim, ó. É isso mesmo, cara. Tem aquele outro que está dizendo assim, essa palhaçada desse cara. E tem o terceiro que eu mais gosto, que é assim, pô, fulano tinha que estar aqui nessa palestra. Mas fulano não virá. Porque fulano não fará Tibloft. Então, o século XXI é isso aqui, ó. É preciso mais contato com o mercado? A gente atende, pô. E aí, nós vamos sair dos sites estanques, que são meros folhetos eletrônicos, né? Se a gente pegar um folheto que tem lá, nossa empresa, nossos produtos e serviços, fale conosco, né? Toda vez que vocês vão lembrar de mim, quem é nós? Vocês vão lembrar, tenho certeza. Nós vamos migrar para blogs 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque vocês acham que um cara ou uma cara que hoje tem 11, aos 17, vai esperar nosco responder pelo site? Ele quer falar just in time, ele quer falar agora. E se for sábado à tardinha, o concorrente vai ter um blog com alguém pronto para conversar. Vocês estão sentindo o drama? Vai piorar. Quem já ouviu contar como é que eu conquistava as meninas na década de 70, levanta a mão. Então eu vou contar essa história. Vocês me dão 5 minutos, essa história é maravilhosa. Eu já contei na outra palestra, mas eu vou contar de novo. As mães gaúchas, na década de 70, mandavam as filhas dançarem assim. Para caso a gente, na hora da música lentinha, tentasse alguma coisa, tentasse se passar, a moça fazia assim. E eu era disc jockey na época. E eu tinha uma sequência matadora, tá? Matadora. Que eu passava por disc jockey da festa de golpe. Quando eu te piscar o olho, cara, tu bota Me and Mrs. Jones do Billy Paul. Mrs. Jones, que o Michael Bublé regravou. Na sequência, tu bota Rocketman do Elton John. Rocketman. É afrouxamento de resistência. Tá? E pra matar a questão, How Deep Is Our Love com os Bee Gees.
Aí começava a dançar. Sentia que a menina estava na mesma Vai. né? Que na época a gente falava sintonia, frequência, clima, pele. Né? Não é? Aí ficou de pele. Sentia que estava na mesma vibe. Eu olhava para o disc jockey e disse,